presença de Deus está nesse lugar. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Vamos ler aqui no versículo 13, né? Passagem bastante conhecida, né, irmãos? Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Se não fosse pelas misericórdias de Deus, nós nem estaríamos aqui hoje, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga escola bíblica dominical. Amém? Oh, glória. Então diz assim, irmãos, Isaías 43, versículo 13. A minha Bíblia provavelmente está numa tradução diferenciada. Diz assim: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode se assentar em nome de Jesus. Mas eu acho interessante dentro dessa mensagem que o Senhor está fazendo uma pergunta, né? Ele está perguntando que, agindo Ele, quem vai poder impedir quando Deus está agindo? Quem vai poder entrar na frente quando Deus está agindo? Quem vai poder tirar da mão do Senhor quando Deus está agindo? Não tem ninguém que possa fazer isso, né? Eu estava lembrando ali, irmão, sobre o chamado do profeta Isaías, né? Que se encontra lá no capítulo 6 do livro de Isaías, que diz que no ano em que o rei Uzias morreu, ele diz que viu a glória do Senhor. No ano que o rei Uzias morreu, irmãos, eu fico imaginando Isaías entrando dentro do templo de Deus com seu coração triste, seu coração abatido, porque ele tinha acabado de perder o ente querido dele, o primo, né? Porque Isaías, ele é um profeta que ele tinha sangue real. Então eu fico imaginando ele entrando com aquela tristeza dentro do templo para falar alguma coisa com Deus, talvez querendo até desistir de tudo, querendo largar tudo, querendo jogar tudo pro alto, talvez querendo até parar um chamado que ainda nem tinha começado na vida dele. Eu fico imaginando quando ele entra dentro do templo. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, imagina aquela pessoa que está passando por um período de luta, de tribulação, está em cima de um ministério, tem uma responsabilidade, mas está falando: Deus, eu não aguento mais, vou largar tudo, vou entregar minha carteirinha e vou embora. Eu não quero mais, Deus. Já passei por muitas coisas. Quem nunca teve um dia de tristeza? Quem nunca passou por um momento de tristeza? Quem nunca passou por um momento que chegou a um ponto de querer largar tudo? Já passei por esse momento de querer largar tudo, de falar para Deus: eu não quero mais, estou largando tudo, é muita luta, é muito problema, Senhor, é muita perseguição. Mas a Bíblia diz que quando ele entra dentro do templo do Senhor, ele vê a glória de Deus. Aleluia! Mas sabe por que Isaías ele vê a glória do Senhor? Porque eu entendo que naquele momento ele entrou dentro da casa do Senhor com o coração sensível, com o coração aberto. Porque muitas das vezes Deus ele nos coloca dentro do processo para encontrar uma sensibilidade no nosso coração para poder trabalhar na nossa vida. Glória a Deus, é verdade. Então o Espírito Santo vem para trabalhar na minha e na tua vida, mas encontra uma dureza, encontra um coração fechado. E o que Deus faz? Deus fala assim: peraí, eu vou colocar ele no processo. Dentro desse processo eu vou encontrar uma sensibilidade, porque eu tenho que trabalhar na vida dele, eu tenho que trabalhar na vida dela. Então era o momento que o coração do profeta estava totalmente aberto. E é onde acontece o chamado de Deus na vida de Isaías. É onde Deus separa Isaías para uma grande obra. Quando ele vê a glória de Deus, a Bíblia diz que ele vê serafins de 6 asas, ele vê o trono, e de repente Isaías ele diz assim: ai de mim, eu sou de um povo sujo, um povo impuro, ai de mim, eu vou morrer, eu vi a glória de Deus. Mas de repente vê um anjo, e o anjo pega uma brasa do trono, e com aquela brasa ele vem, ele toca sobre os lábios de Isaías. E quando ele toca com aquela brasa sobre os lábios do profeta, irmãos, a Bíblia vem dizendo que o anjo fala para ele: olha, a culpa saiu de ti. E de repente
o Senhor diz assim: olha, quem que eu vou enviar? Isaías diz assim: envia a mim, Senhor, eis-me aqui. Ou seja, dentro do processo, nós conseguimos ser o quê? Encorajados por Deus. É onde Deus te dá força, é onde Deus te dá autoridade. Dentro do processo é onde você mais paga preço. Meu Deus, é verdade. Glória. É onde mais nós queremos buscar a face do Senhor. Isaías, irmãos, ele era um grande profeta de Deus. Era chamado de profeta messiânico. Profetizou 700 anos antes da vinda de Cristo. E foi o profeta que profetizou com mais exatidão sobre a vinda do Messias. O livro do profeta Isaías são 66 capítulos. Há quem chame de mini Bíblia, porque do capítulo 1 ao 39, Isaías ele profetiza sobre juízo, sobre sentença, ele profetiza sobre cativeiro. Isaías ele é chamado mais ou menos no ano de 740, ali onde ele inicia o seu ministério diante do Senhor. Ele passou por grandes reinados ali, como Jotão, Acais, Uzias, Ezequias. O profeta Isaías, nos outros 27 capítulos, porque no capítulo 1 ao 39 ele fala sobre juízo, justiça, sentença. Os outros 27 é como se ele estivesse pregando para ímpio, porque ele começa a falar de salvação, de esperança, ele começa a falar sobre o Messias. Ele até era um profeta que ele era considerado por muitos um profeta alienado. Foi um profeta que começou com muita credibilidade no seu ministério, mas termina sem credibilidade nenhuma. Por quê? Porque ele profetizava sobre muitas coisas futuras. Portanto, na tradição judaica, vem dizendo que Isaías ele foi colocado dentro de um tronco de árvore e foi cerrado no meio. Olha a vida do profeta Isaías, irmãos. Mas aqui quando nós falamos sobre Isaías, ele vê a glória de Deus. Ele foi tocado com uma brasa. O Senhor quer te tocar com uma brasa aqui hoje. O Senhor quer trazer um renovo para mim, para a tua vida. Talvez você entrou por essas portas querendo largar tudo, querendo desistir, olhando para a tua luta, olhando para a tua tribulação. Mas o Senhor ele manda te dizer nessa noite: Ele quer tocar em você. Glória a Deus, aleluia. Ele quer tirar esse peso que você tem carregado. Irmãos. Glória a Deus, aleluia. E aqui quando nós lemos aqui, irmãos, Isaías 43, né? Passagem que nós lemos, que é uma passagem muito conhecida. É uma passagem de esperança. Por quê? Porque Isaías ele foi um profeta que ele foi testemunha ocular do reino norte. Isaías era um profeta do século 8. Isaías e Miqueias eram contemporâneos. Eles profetizavam sobre o reino de Judá. O reino já estava dividido. Depois da morte de Salomão em 931, o reino Israel entra em decadência, onde há divisão do reino. Agora Israel passa a ter o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá ele era composto por duas tribos apenas. Era a tribo de Judá e era a tribo de Benjamim. Ainda que fosse composto por duas tribos, mas tinha uma promessa muito grande sobre o reino de Judá. Da onde viria quem? O Messias. Da onde viria Jesus. Já o reino norte de Israel, irmãos, era um reino totalmente corrupto. Nunca teve um reino, o reino norte de Israel, que agradasse ao Senhor. Todos desagradaram ao Senhor. Foi um reino que teve 19 reis, 8 dinastias, mas todos desagradaram ao Senhor. Isaías ele é uma testemunha ocular, porque Isaías vê o reino norte ser destruído. Porque sobre o reino norte de Israel existiam profetas também profetizando, que eram Amós e Oséias. Eles profetizavam sobre o reino de Israel, enquanto Isaías e Miqueias estavam no reino sul de Israel profetizando. Tudo na mesma época, no mesmo tempo. Isso mostra, irmãos, que Deus ele está sempre nos alertando. Ele está sempre falando conosco. Antes que aconteça o laço, antes que aconteça a queda, Deus ele está sempre nos alertando de alguma forma. Deus usava os profetas para poder alertar aquele povo, mas aquele povo não queria dar ouvido para os profetas. Aquele povo não queria ouvir os profetas do Senhor. O povo já estava no meio da idolatria. O povo adorava madeira, adorava a lua. O povo prestava culto a coisas que eles nem conheciam. O povo esqueceu de tudo que Deus tinha feito por eles.
quando tirou eles da terra do Egito, quando fez eles vencerem as primeiras guerras, quando passou com eles pelo Mar Vermelho. E muitas das vezes nós carregamos uma ingratidão dentro do nosso coração. Hoje você murmura, hoje você fala que quer parar, hoje você fala que quer desistir, mas e tudo que Deus já fez por você? Hoje eu estava falando com Deus, eu falei: Deus, o Senhor foi muito paciente comigo, porque, sabe, quando eu estava no mundo lá fora, Deus me deu muito livramento, foi muita paciência da parte do Senhor. Já era para mim ter descido a sepultura, irmãos, mas Deus, Ele vem me guardando, vem me livrando. E hoje que eu estou na presença de Deus, eu não posso mostrar uma ingratidão ao Senhor. Eu tenho que ser grato por tudo que Deus tem feito por mim. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já glorificou a Deus quando você levantou? Você deu um bom dia para Deus, para o Espírito Santo? Eu, quando acordo de manhã, eu dou um bom dia ao Espírito Santo. Eu falo: bom dia, Espírito Santo de Deus. Você já conversou com Deus no teu particular hoje? Você já entrou para dentro do teu quarto, fechou a porta, colocou teu joelho no chão, levou tudo diante do altar de Deus hoje? Talvez você já entrou dentro da igreja desanimado, talvez pensando assim: Deus, é o último dia que eu vou lá, porque hoje vai ser meu último culto, porque hoje eu paro. Mas Deus está falando para você não parar, não. Porque essa passagem que nós acabamos de ler aqui no capítulo 43, irmãos, que Deus, Ele vem dizendo: desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Deus está falando para mim e para você: eu tenho controle de tudo. E aqui no versículo 1, olha o que vem dizendo no capítulo 43, vem dizendo assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatarei. O que Deus está querendo dizer para o povo dele? Oi, eu gerei vocês. Ei, eu te conheço. Ei, eu conheço o teu coração. Porque muitas das vezes você está falando para Deus: Senhor, me tira do vento, me tira da prova. Mas Deus está falando para você assim: ei, não vou afrouxar para você não é tempo de afrouxar para você. Porque talvez se eu te tirar dessa prova hoje, tu nunca mais pisa aqui nesse lugar. Tu nunca mais vai querer entrar por essas portas. A Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo, ele dizia para o Senhor o quê? Tira o espinho da minha carne. Deus falou: eu sei de onde eu te tirei, rapaz. A minha graça te basta. Continua com ele. Você tem dúvida que Deus te conhece e não conhece? Quem tem dúvida aqui? Deus, Ele me gerou, te gerou. Mas esse versículo aqui 13 é uma palavra de esperança. Reino Norte vai para o cativeiro em 722, que era o reino de Israel. Agora tem o reino de Judá. O reino de Judá, ele demora um pouco mais de tempo para ir para o cativeiro, que era um reino morno. Nós sabemos que Deus não gosta de coisas mornas, como diz lá em Apocalipse. Era um reino de altos e baixos. Porque uma hora entrava um ímpio no poder, outra hora entrava um cristão. Ficava esse revezamento dentro daquele reino. Uma hora o povo adorava, outra hora o povo não adorava. Mas sendo que o reino de Judá, eles pensavam assim: nós temos um amuleto, nós temos a arca, nós temos o templo formoso de Salomão, nós não vamos para o cativeiro. Irmãos, Isaías, quando ele começa a profetizar, ele profetiza num período muito difícil. Ele abre uma série de condenações contra o reino. Ele falava de coisas futuras. Enquanto Isaías estava falando sobre cativeiro, tinha uma paz dentro do reino. Então ninguém dava credibilidade para o profeta. Talvez pessoas olhavam para Isaías e diziam assim: não era esse aí que estava pregando nu lá na praça? O que esse maluco está falando, esse doido? Lembra que Isaías pregou nu? Talvez tinha pessoas que estavam olhando para Isaías e estavam falando assim: esse é maluco. Não era esse que estava gritando lá na praça, lá, correndo, falando o que ia acontecer? E tinham muitos que estavam ali dentro, estavam pensando assim: não estou vendo nada acontecer, ele está falando, ele é maluco. Assim é a promessa da vida de Cristo. Tem muitos que não acreditam mais, porque se acreditassem, não estavam fazendo bagunça por aí. Se acreditassem, quando chegasse na época do carnaval, não estava saindo da igreja para pular carnaval. Meu Deus.
Isaías, ele profetizava de coisas futuras. E tudo que Isaías profetizou aconteceu. Quando ele falava do Messias, quando ele falava do sofrimento do Messias, tudo aconteceu. Passaram-se muitos anos, mas a palavra de Deus diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Não vai passar as palavras de Deus. E aqui Deus está falando para mim e para você. Ele está no controle, está na mão dele. Irmãos, quando está na mão de Deus, não tem oração que tire, não tem joelho que tire. Glória a Deus, aleluia. Não tem nada que tire quando está na mão de Deus. Quando Deus ele toma o controle da situação, já era. É como se Deus ele fosse nos dando corda e falando assim, vai. Aí tu tenta resolver da tua forma, da tua maneira. Tu vai tentando, mas chega uma hora que você fica sem saída. Aí Deus fala para você assim, agora fica do lado aqui e observe eu trabalhando. Sendo que da forma que Deus trabalha, a mente humana ela não vai conseguir compreender nunca. Mas lembra de uma coisa que a Bíblia diz, que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Agora, se você está na carne, não tem vida com Deus, não busca a Deus, você nunca vai entender aquilo que é espiritual, aquilo que está acontecendo. Porque talvez se você estivesse entendendo, você parava de bater boca dentro da tua casa, você parava de ser da valentia dentro da tua casa, você ia começar a olhar a situação com uma visão espiritual, você ia começar a deixar Deus agir mais. Busca o Senhor, para que você entenda a movimentação espiritual que Deus tem feito. E lembra-se que Deus está no controle da tua vida, da tua situação. Engraçado é que é o versículo 2 que diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. O que Deus está falando para o povo? Ó, não importa o que venha, não importa o que se levante, eu não estou disposto, eu não vou te abandonar. Mas a minha palavra diz, a palavra de Deus diz: quem faz separação entre Deus e o homem, quem? Deus está aqui. Deus está aqui, ó. Nós que se afastamos do Senhor, nós nos afastamos da presença do Senhor. Deus está falando para mim e para você nessa noite: Ele não vai nos abandonar. Agora tu vai largar a mão de Deus? Tu vai soltar a mão de Deus? Eu estou mandando perguntar nessa noite: quem vai soltar a mão de Deus aqui? Quem vai largar a mão do Senhor? Quando Deus está agindo, quem pode impedir-nos? Muitas das vezes nós até tentamos atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. Nós atrasamos o agir de Deus na nossa vida quando nós não se colocamos diante do Senhor. Tem que estar se colocando diante de Deus, para que as águas elas possam continuar se movendo na nossa vida. Então Deus está falando nessa noite, o controle é dele. Ó, Deus ele faz na hora que ele quer, ele faz do jeito que ele quer, ele faz no tempo dele. Se ele quiser mudar alguma coisa, ele vai mudar, pronto, e acabou. Tem como a gente pedir Deus de mudar? Muitas das vezes Deus ele faz algumas coisas, irmãos, dentro do agir dele, que nós até queremos ficar tristes, mas Deus sabe o que está fazendo. Vai ter momentos que Deus vai tirar algumas pessoas do teu lado. Aí tu vai ficar triste, tu vai falar: Senhor, mas por quê? Senhor era minha amiga, andava comigo, Senhor, e agora? Aí Deus fala assim: eu estou tirando. Eu estou tirando porque eu vejo lá na frente. Eu vejo aquela traição que ela vai fazer contra a tua vida lá na frente. Eu vejo aquela calúnia que ela vai levantar contra você lá na frente. É o cuidado de Deus na minha e na tua vida. Então aquilo que Deus estiver tirando não vai atrás não, porque se Ele quiser Ele vai lá e traz de volta.
Quem quiser ir embora, que vai. Se Deus quiser trazer de volta, Ele traz. Se Ele não quiser, Ele também manda bem para longe. Não se entristeça com quem foi. Se alegra com quem Deus permitiu ficar. Quando Deus Ele quer, Ele passa uma peneira. E tem muita gente que paga preço desnecessário porque quer botar a mão na peneira de Deus. Às vezes Deus está arrancando, tu está querendo convencer a pessoa a ficar. Fica aqui, irmão. Não vai não. Vai meter a mão na peneira de Deus? Cuidado. Cuidado para não se machucar. Quer colocar a mão em cima da mão de Deus? Cuidado. Tem muita gente querendo colocar a mão em cima da mão de Deus. E sempre quando alguém vai embora, tem gente querendo arrumar culpado porque que a pessoa foi embora. Primeiro, irmão, os primeiros que são vistos quando alguém vai embora da igreja, também são pastores de igreja, olham logo para o ministério. Será que o ministério fez alguma coisa contra a vida da irmã? Será que o ministério perdeu a visão de Deus? Será que o ministério está sem visão? Eu aprendi uma coisa com Deus. Quando eu não entendo o que Deus está fazendo, eu fico em silêncio para não me machucar. Glória a Deus, aleluia. E tem muita gente que não consegue ficar em silêncio. Então, que nem os amigos de Jó, estão querendo encontrar alguma coisa para justificar. Cuidado com as suas justificativas. Deus não está a fim de ouvir nem a minha nem a tua opinião. Esqueceu que nós somos o vaso, ele é o olheiro? Nós esquecemos disso, né? Tem muita gente querendo dar opinião a Deus, mas quando Deus criou o mundo, Ele não pegou conselho nem de anjo nenhum, não. Imagina se Deus chegasse para Miguel, como é que eu faço aqui? Gabriel, peraí, onde eu boto este? Não, negativo. Meu Deus, glória. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você pensa. Essa palavra aqui, esse versículo primeiro pode ser condenatório, porque Deus ele diz: aquele que o criou, Jacó, ou seja, eu te criei, eu sei o que tu pensa. Eu sei que tu acha que tu sabe. É Deus falando para mim e para você. Cuidado, irmãos. A Bíblia diz que nós podemos se irar, mas não podemos pecar. A Bíblia diz que não é aquilo que entra no homem que torna ele impuro, não, mas é o que sai, tá? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Às vezes você pensa, porque tem pessoas que pensam, maquinam e agem. Mas tem aquele que pensa, luta contra o pensamento dentro dele, com aquela guerra. Não, Jesus está repreendido, sai, eu não vou entrar nisso não vou entrar nisso não. O negócio não sai, ele não pecou. Pensamentos sempre vão existir, mas cuidado com as suas atitudes, que são elas que vão te condenar. Deus não condena ninguém por pensamento, mas por atitude. Pensar todo mundo pensa, mas e a tua atitude? É aquilo que a tua língua fala. A Bíblia vem dizendo que a língua é como uma pequena fagulha que quando cai numa floresta pode causar um incêndio. Mas a Bíblia diz: cuidado, ai de onde vem o escândalo. Nós temos que ter o cuidado para nós não sermos criadores de conteúdo dentro da igreja. Bom, eu estou falando que Deus está botando no meu coração. Não vou reter nada. Nadinha de nada, não vou levar nada para casa. Cuidado, irmãos. Vigia. O profeta Isaías era um profeta que falava aquilo que Deus mandava ele falar. E muitas vezes quando Isaías abria a boca, doía. Alguns sentiam dores ali. Alguns se viravam contra o profeta. Creio que muitos falavam assim: quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Muitos duvidavam se Isaías estava na direção ou fora da direção de Deus.
Mas a Bíblia diz o quê? Você conhece a árvore pelo fruto. Irmãos, uma coisa eu sei, tem presença nesse lugar. Então alguém está pagando o preço. Tem alguns lugares que eu tenho entrado que eu não tenho sentido nem a presença de Deus. Tem alguém pagando o preço na casa. Labadara, Sébia, Devasso, Terébia, Ebedecomo, Naracébia. A Bíblia diz que Davi, ele tinha o desejo de fazer o templo. Agora eu finalizo, Jesus. O desejo de Davi era fazer o quê? Estou falando alguma mentira? Aí ele vai até o profeta e fala para o profeta o desejo do coração dele. Eu quero fazer o templo para o Senhor, porque eu moro dentro de um palácio, mas a arca da aliança do Senhor está em tendas, isso está me incomodando. A intenção de Davi era boa. E o profeta fala para ele: não, vai lá, faça tudo que está no teu coração. Mas quando o profeta chega em casa, Deus fala para o profeta: vai lá falar com ele. Aí o profeta volta, fala para ele: olha, Davi, Deus manda te dizer que você, desde sua juventude, é um jovem guerreiro, está com as mãos sujas de sangue. Davi, não é que Deus não te ame, não é isso, Davi, sabe? Mas não é você que vai construir o templo, não. Virá um de sua família que vai construir. Quem constrói o templo? Salomão. Mas sendo que Davi, ele pensa assim: olha, Deus me proibiu de construir o templo, mas não me proibiu de ajudar. Foi lá e passou as coordenadas para Salomão. Glória a Deus, coisa linda. Davi, ele poderia pensar assim: qual foi? Eu não quero nem me meter mais nisso, não. Poderia até frustrar o jovem, porque muitos fariam isso com inveja. Glória a Deus. Eu não vou ajudar no grupo das irmãs porque a pastora não me botou de líder. Só a líder lá que escolheu os louvores. É onde começa. Grupo jovem, tá vendo? Aquele jovem lá que colocaram ele quer mandar em tudo, ele quer fazer tudo. Eu entendo uma coisa, irmãos: mesmo o mistério não estando comigo, eu posso ajudar. Eu posso chegar para a líder e perguntar: você está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma ajuda? Ai, pastora, o que a senhora está precisando? Está precisando de uma mão aí, pastora? Está precisando de uma ajuda aí, pastora? Aquele que o mistério não está com ele ainda quer atrapalhar com quem está o mistério. Não fica de pé. Não permanece de pé. Não fica firme. Irmãos. Mas Davi, ele pensa: já que eu não sou levita, nada me impede de escrever salmos e dar para os levitas cantar. Calabadara, cega, devassa. De como na Aracébia. Sabe quem é isso, irmãos? É quem quer ver o reino crescer. É quem quer ver a obra crescer. Pensa dessa forma: eu não estou, mas eu vou ajudar. Eu não estou, mas eu vou estar junto. Aí você fala assim: é por isso que a Bíblia vem dizendo: o que adianta falar em língua se não tiver amor? Irmãos, quem ama cuida. Tu está cuidando da igreja, tu está cuidando da obra. Como tu fala que tu tem amor no teu coração? Não é só amor com o próximo, não. Aí tem gente que diz assim: eu amo a obra de Deus, mas não quer ajudar, não quer abraçar a obra, não quer ver a obra crescer. E aquele que pensa assim, senta lá atrás que nem Absalão, fica pensando assim: se eu tivesse sentado ali ia ser diferente. Ele fica imaginando o culto na cabeça dele. Não, se eu tivesse ali eu ia fazer assim, eu ia fazer assim, eu ia fazer desse jeito. Mas não dá porque Deus não colocou aqui. Aí Deus, já conhecendo o coração, diz assim: tu não vai sentar lá de jeito nenhum. E aquele que pensa assim: estou tanto tempo na igreja, não me dão uma oportunidade de crescimento, esse ministério deve estar sem visão. Irmãos, pelo menos lá onde eu congrego, quando é para consagrar alguém, Deus fala comigo. Enquanto Deus não falar comigo, eu não consagro a ninguém. Mas eu fui no monte, pastora, e a irmã falou que eu sou missionária. Eu fui no monte, a irmã falou que eu já sou pastora. Mas enquanto Deus não fala, esquece. Tem que orar muito para Deus falar comigo. Porque se Deus não falar comigo lá, não.
estou aqui para agradar homem. Está pensando que é fácil, irmão, estar de frente numa obra? O negócio é muito sério. Esses dias eu estava conversando com uma pregadora que foi lá na igreja. Eu olhando para aquela mulher, eu falei, Jesus, queria estar que nem ela. E ela falando, irmãos, eu sou missionário, eu sou itinerante, não tenho chamado para ser pastora de igreja. Eu falando para Deus, Deus, era tão bom quando eu era itinerante. Falei, eu ia na igreja do Sul, dava o recado e ia embora. Esquentava minha cabeça com mais nada. Irmãos, tem gente que acha que quem está na frente do ministério é porque quer estar, tá brigando para estar, não, porque Deus coloca. Não tem jeito quando Deus coloca isso. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aprende uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para a obra Ele escolhe, tá bom? Para salvar não. Mas como é para a obra, para um chamado na frente da obra dele, quantos têm sido levantados de qualquer maneira e estão caindo, não estão resistindo? Não estão conseguindo ficar de pé. Porque hoje em dia é um tal de missionário ser consagrado em monte. Aí tu pergunta assim, onde é a tua igreja? Não, eu estou no mistério aí com Deus. Que mistério é esse que não tem pastor, não quer obedecer a pastor? Para mim é bode quem não obedece a pastor. Um monte de bode por aí sendo consagrado. Todo dia encontrei um, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, não, e aí, pá, não, na hora de ir embora, estou pastor. Falei, amém, irmão, já estou com essa congregação. Não, Deus me consagrou no monte. Falei, Jesus, será que o anjo desceu pensando comigo? Será que, sei lá, Gabriel desceu ali com azeite, botou ele de joelho e falou, estou te consagrando? Eu fiquei meio confuso com isso. Irmãos, tudo existe. É o tempo certo das coisas acontecerem. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, é uma maravilha. É uma maravilha. Não vou falar que não vai ter luta, não vai ter perseguição, vai ter. Mas é uma maravilha quando acontece no tempo de Deus. Quando nós deixamos o Senhor fazer tudo no tempo dele, é tudo bonitinho, é tudo direitinho, é tudo confirmado. Tira a ansiedade do teu coração. Deixa a ansiedade de lado. Antes de Eliseu ser profeta, ele andou com Elias. Hoje em dia ninguém mais quer andar com ele, querem matar até Elias. Hoje em dia Eliseu, tem Eliseu aí falando que é Eliseu querendo matar Elias. Eliseu andou com Elias, serviu Elias, sabe? Chamava Elias de meu senhor. Tratava Elias com carinho. Tu está tratando teu irmão, o ministério da igreja, com carinho? Irmãos. Tudo é o tempo. Existe tempo para tudo. Tudo quando é no tempo de Deus é uma maravilha. Continue perseverando, não olhe para trás. Não pare, não desista. Está tudo aqui, ó. Operando Deus, quem vai impedir? Está tudo aqui na mão de Deus. É tudo na mão do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Estou sentindo a presença do soberano. Lavagana sebe de vaso. Ebede como na sebe. O de como na ravaço de neves. Ede cala chebe na ragaio. Estou sentindo a presença de Deus na casa. Ei, de neves de vaso. Jesus está na casa. Jesus quer te renovar hoje na casa. Jesus quer te tocar com aquela brasa hoje na casa. Jesus quer tocar em pessoas aqui, pastor. Ei! Oh, Jesus! A presença está forte. Oh, labadara sebe. Bebende como na ravaço de neves.
Oh Jesus, você que está sentindo a presença de Deus, pode falar em língua, pode dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Você que entrou por essas portas desanimado, querendo largar tudo, querendo desistir, com o coração triste, pesado, Jesus, Ele quer te renovar aqui nessa noite. A presença está nesse lugar, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Rebede como na nasebe, a debaixo da neve. Ede calabadara sebe como na naçai. Oh Jesus da glória. Aquele que é a salvação, Ele está aqui.